O título da minha apresentação é este: é preciso mudar uma justiça que está hoje ao serviço da contra-revolução. Em julho de 1964, no Tribunal Plenário de Lisboa, no julgamento do chamado processo do assalto ao quartel de Beja, no qual estiveram envolvidos um tio e um primo meu, respectivamente os então capitães Francisco Pestana e Eugênio de Oliveira, o Procurador da República lamentou que o Código Penal português não previsse a pena de morte, porque essa era, quanto a ele, a pena adequada para os traidores que ali se encontravam a ser julgados. As palavras do dito Procurador. Mais tarde, na própria manhã do dia 25 de Abril, o juiz-presidente, o famigerado e tristemente célebre juiz-presidente desse tribunal plenário, o desembargador Morgado Florindo, declarava a impossibilidade, com grande desgosto, é verdade, da realização de mais um julgamento de presos políticos pelo facto dos acontecimentos que estavam então em curso nessa manhã. Qualquer destes dois indivíduos puderam prosseguir depois do 25 de Abril tranquilamente as respectivas carreiras, e o tal dito cujo Procurador da República chegou mesmo, passou para a carreira da magistratura e chegou a Presidente da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Há cerca de 4 meses atrás, um ex-primeiro-ministro de Portugal, relativamente ao qual, como é público e notório, não tenho a menor simpatia designadamente política e considero que foi um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de Abril e responsável pela atual situação financeira do país, quando regressava de Paris a Portugal, foi preso numa operação para a qual os órgãos da comunicação social foram previamente convidados e levado pelo Ministério Público perante um juiz de instrução às ordens do Ministério Público e aplicada a medida de coação de prisão preventiva, sem que até hoje tenha sido confrontado com um único facto, em termos de circunstâncias de tempo, modo e lugar, pelo qual é acusado. O que é que medeia entre os dois factos? O que é que medeia entre os dois factos? O que medeia entre estes dois factos é que, em boa verdade, o 25 de Abril nunca entrou verdadeiramente na justiça. E as poucas reformas democráticas a que nós assistimos depois do 25 de Abril foram, entretanto, todas sabotadas e inutilizadas. O caso mais evidente é o do Código do Procedimento Administrativo, que de facto procurou instituir e consagrar relacionamento correto, são e democrático que deve existir entre os cidadãos e a administração pública e que acabou de ser completamente inviabilizado, regressando-se às velhas concepções fascistas do Estado, de que o Estado tem sempre razão, ao privilégio da execução prévia, à presunção da legalidade dos atos da administração e à inutilização do direito à tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos perante atos da administração que lesem os seus direitos e interesses legítimos. É preciso dizer que as sucessivas reformas que foram sendo introduzidas na Justiça, e muito em particular no campo do direito penal e do direito processual penal, foram sempre adotadas em nome de tornar a Justiça mais eficaz e mais justa. E, afinal, tornaram sempre essa Justiça menos eficaz e menos justa. Não vou sequer falar naquilo que conheço muito bem e de perto, que é a consequência da ditadura da Troika sobre as concepções que hoje predominam na Justiça do Trabalho, em nome de que os fins justificam os meios, que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos trabalhadores podem ser todos suprimidos em nome da tristemente célebre teoria da reserva do financeiramente possível e numa concepção ultra-reacionária das relações de trabalho que leva a que, independentemente do regime legal, é muito mais fácil fazer um despedimento coletivo em Portugal do que na Alemanha, ou é muito mais fácil fazer um despedimento por extinção do posto de trabalho do que em Espanha. E também não vou falar, mas gostaria, mas não há tempo, do que foi a inutilização prática para o cidadão comum dos mecanismos de fiscalização da constitucionalidade das leis, com o Tribunal Constitucional a multar consecutivamente os cidadãos individuais que lá vão, com taxações em custas absolutamente indignas e impróprias num Estado de Direito. Estou a falar em condenações em 7 unidades de conta de custas, cada uma delas a 102 euros, isto é, 714 euros, 15 unidades de conta de custas, 20 unidades de conta de custas para os cidadãos individuais que se atrevem a ir em sede de fiscalização sucessiva concreta
tentar fazer apreciar a constitucionalidade das leis. Mas chamo a vossa atenção que, apesar do Tribunal Constitucional ser apelidado pelo Governo de uma espécie de força de bloqueio, esse Tribunal Constitucional conseguiu cometer a ignomínia relativamente à lei que roubou os subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos, de declarar a inconstitucionalidade dessa lei, mas permitir que a lei inconstitucional e, portanto, contrária à lei fundamental da República, produzisse efeitos. Não apenas os que já estavam produzidos no momento em que o acórdão é proferido, que é em julho de 2013, mas suprema denegação do que é um Estado de Direito, pudesse produzir efeitos para o futuro, sancionando também o roubo do subsídio de Natal, que acabaria por ser consumado em novembro desse mesmo ano. Ou seja, o Tribunal Constitucional ensinou ao poder político que nesta matéria o crime largamente compensa. Mas eu diria que o ponto grave... Agradeço muito os aplausos, mas não tenho a certeza que a mesa os desconte no meu tempo, de maneira que vou adiante. Desculpa a piada. Mas eu chamaria a atenção sobretudo para duas coisas. Hoje o que é o processo penal e hoje o que é o funcionamento dos serviços de informações em Portugal. Uma e outra coisa não representam mais do que uma justiça e mecanismos policiais ao serviço de interesses e de forças da direita e da extrema-direita em Portugal. E é preciso dizer isto com toda a clareza e sem receio, digo daqui, sem nenhum receio e com completa e total convicção. Mas quero também salientar que isto não é de agora. Estive por acaso a relembrar uma intervenção que fiz exatamente há 10 anos atrás, onde chamava a atenção, entre outros, aos responsáveis do Partido Socialista, por aquilo que lhes estava a acontecer na altura com o chamado processo da Casa Pia, e chamando a atenção para o facto de todas e cada uma das medidas que tinham permitido transformar o Ministério Público no nosso país num Estado dentro do Estado, sem nenhum mecanismo eficaz de sindicância jurisdicional e democrática, e num Estado de Direito Democrático não pode haver poderes insindicáveis e incontroláveis, e dizia, chegou-se aqui, sempre em nome, chegou-se aqui, e podemos ver que nós estamos perante um Ministério Público completamente incapaz de perseguir a verdade e apenas obcecado na afirmação e consolidação do próprio poder. Violações absolutamente cirúrgicas do segredo de justiça. Isto é um texto escrito em 2005, não é em 2015. Violações absolutamente cirúrgicas do segredo de justiça, que só podem ser cometidas pela acusação pública, como as que seguiram, por exemplo, e à guisa de contra-ataque, ao acórdão que ordenou a libertação de Paulo Pedroso, grupos de jornalistas, ex-assessores ou futuros assessores do poder e ou adstritos a cada uma das forças policiais, PSP, GNR e PJ, que hoje estão claramente comprados por essas forças, mesmo que a gente os não veja a passar o recibo, e ao serviço delas, instituída, praticada e cada vez mais implementada a possibilidade de se lincharem de forma tão irremediável quanto verdadeiramente impune cidadãos incómodos, eis o ponto a que nós chegamos neste campo. Tudo isto pondo também a nu a ação absolutamente lastimável do Presidente da República. E isto é exatamente a situação que nós estamos neste momento. Nós, neste momento, temos um Ministério Público que escolhe o juiz de instrução que quiser. Até setembro do ano passado, só havia um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, o que significava que se o Ministério Público metesse um determinado processo no Departamento Central de Investigação Criminal, já sabia que o juiz de instrução criminal era aquele em concreto. Ora, um princípio fundamental de um Estado de Direito é o princípio do juiz natural. São os processos que escolhem os juízes e não os juízes ou os magistrados do Ministério Público que escolhem os processos. Em segundo lugar, o que nós temos é uma teoria de que se prende para investigar. É preciso denunciar que se escuta legalmente 4 vezes mais em Portugal do que em qualquer outro país da União Europeia. E nós ficamos com uma investigação criminal viciada em métodos de autoincriminação dos arguidos. Sejam os interrogatórios musculados, como aqueles que foram feitos à arguida mãe da Joana, quer as escutas telefónicas. E temos, enfim, uma farsa que se chama instrução criminal em Portugal, que consiste, como os senhores estão mesmo a adivinhar, quando o processo
do José Sócrates chegar à fase do despacho, tem de ser de acusação ou de arquivamento. Se for de acusação, constitui direito de qualquer arguido de requerer a abertura de instrução para levar o processo perante um juiz, entidade independente e imparcial, que averiguará então ou não da existência de indícios suficientes para levar aquela pessoa a um julgamento ou não. Ora, neste tipo de processos, o juiz, o tal juiz supostamente isento e imparcial, é o juiz que já validou as detenções, que já validou as buscas, que já validou as violações do segredo de justiça e que já tem uma posição perfeitamente pré-definida sobre o processo. Isto significa que a instrução criminal em Portugal é uma farsa. Mas não só, e muito mais grave do que isso. É porque se nós olharmos para o que é esta justiça criminal, nós verificamos que ela manifesta uma impotência total de chegar a resultados se nós estivermos a falar do caso Porto Scala, ou do caso dos submarinos, ou do caso das viaturas Pandure, ou do caso de contrapartida dos submarinos, ou do caso da ocultação da dívida pública da Madeira, onde chega ao escândalo do Ministério Público arquivar um processo, porque chama como testemunho ao Ministro das Finanças e o Ministro das Finanças declara que não houve nenhum prejuízo para o Estado pelo facto do Dr. Alberto João Jardim e os seus capangas terem ocultado 1,5 mil milhões de euros de dívida pública. Vá-se dizer aos reformados do metro, que estão neste momento a ser expoliados de 50% e de 60% dos complementos de pensões, alguns a passar fome neste momento, bem como os seus filhos e os seus netos, que afinal a ocultação da dívida da Madeira não causou prejuízo. Mas esses foram os processos arquivados. Enquanto que os processos movidos contra as pessoas da esquerda, mesmo que eu considere que é uma esquerda formal, esses têm aquilo que nós estamos a assistir neste momento. Eu, repito, não tenho nenhuma simpatia, nem pessoal, nem política, pelo engenheiro José Sócrates, mas considero intolerável no Estado de Direito o que está a acontecer e digo que nós devemos exigir a sua libertação imediata. A outra questão tem a ver com os serviços de informações. Também nessa altura chamei a atenção que nós estávamos a assistir ao funcionamento de verdadeiras sociedades secretas que controlam cada vez mais, que fazem escutas, que têm contacto com os indivíduos mais ignóbeis, como o espião sul-africano Peter Grandwald, procurado em diversos países pelo assassinato a sangue frio de vários elementos do ANC e que se safou impune em Portugal, precisamente por ser um colaborador, um espião do SIS. Autênticas sociedades secretas que no silêncio da impunidade e na escuridão da falta do controle democrático vigiam, espiam, manejam, manipulam e assassinam civicamente com balas, leia-se, jornais e televisões bem mais eficazes do que aquelas que mataram John Kennedy. E se uns são responsáveis políticos diretos por isto, porque são os partidos que aprovaram consciente e organizadamente estes instrumentos de poder e repressão, outros, ou são também diretamente responsáveis porque assinaram essas medidas de cruz, ou são irremediavelmente obtusos, e dizia isto há 10 anos, por pensarem que a repressão é boa, desde que sejam eles a controlá-la, e ainda por julgarem que poderiam alguma vez controlar esta autêntica orquestra negra, que se foi sucessivamente agrupando e montando nas nossas costas, e que após diversos ensaios mais ou menos silenciosos, iniciou já a ribombante interpretação final da marcha fúnebre da liberdade e da democracia. Com polícias e serviços de informação que são assim verdadeiras sociedades secretas, e mais do que isso, verdadeiras centrais de conspiração negra atuando em roda livre. Com uma justiça em que o princípio constitucional da presunção de inocência foi integralmente substituído pelo princípio pidesco da presunção da culpabilidade, em que os maiores e mais importantes poderes, a começar pelo Ministério Público, são incontrolados e incontroláveis, em que todos os direitos e liberdades democráticos foram pura e simplesmente liquidados e aniquilados na prática e que hoje constituem um instrumento privilegiado para as operações cirúrgicas de assassinato cívico de políticos. Ora bem, mas há responsabilidades e há pessoas com responsabilidades nisto? É claro que há. Onde estão as elites universitárias? Onde estão os escritores? Onde estão as pessoas da cultura? Onde estão os intelectuais? Onde está a Ordem dos Advogados e a sua Comissão de Direitos Humanos? Onde estão as associações cívicas de defesa dos direitos dos cidadãos? Perderam, em definitivo, a capacidade de pensar livremente e a vontade de se indignarem? Perderam de vez, preferiram de vez deixar-se abater pelo desânimo, pelo perorar acerca da saudade e de um passado próximo ou distante?
Onde estão os democratas e patriotas do nosso país? É que se ninguém faz nada, e como estamos todos no mesmo esburacado e destruído barco da democracia, ele afundar-se-á irremediavelmente. E terminava nessa intervenção de há 10 anos atrás, dizendo o seguinte: meus caros amigos, não podemos deixar que suceda aquilo que um poema normalmente atribuído a Bertolt Brecht, mas que é verdadeiramente de um pastor protestante, militante antinazi e que foi perseguido pela Gestapo, Martin Niemöller, que dizia: primeiro levaram os judeus, mas não falei por não ser judeu. Depois perseguiram os comunistas, nada disse então por não ser comunista. Em seguida castigaram os sindicalistas, decidi não falar por não ser sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos, também me calei por ser protestante. Então um dia vieram buscar-me, mas por essa altura já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Será que nos vamos deixar afundar? Será que nos vamos calar? Será que vamos pôr o joelho em terra neste combate? Por mim, responderei, parafraseando o grande poeta José Carlos Ari dos Santos: cidadão castrado, não!